Estamos de volta e vamos falar agora de café. A expectativa em Rondônia, quinto maior produtor de café do país, é uma produção de 3 milhões de sacas de 60 quilos, com média de cerca de 48 sacas por hectare, a maior safra da série histórica. E além do recorde produtivo, outra coisa chama a atenção no cultivo de café da região. Em algumas áreas está sendo desenvolvida uma pesquisa para medir a quantidade de carbono estocado nas plantações e no solo. A iniciativa já tem até nome, é a Carb Café Rô, coordenada pela Embrapa. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente agora é Carlos Ronquim, que é pesquisador da Embrapa Territorial. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Carlos. Oi, obrigado, Iá. Obrigada a você Boa pela... tarde. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando, né, qual que é a importância da gente medir a quantidade de carbono estocado nas plantações, no solo aí em Rondônia, e também como é importante a gente mapear essa produção, né, saber onde esses produtores estão, onde esse café vem sendo cultivado, Carlos. Então, o objetivo maior é a gente tentar avaliar a sustentabilidade desse café de Rondônia. E, para isso, a gente vai avaliar o carbono dessas culturas. E vamos avaliar o carbono na planta, é o carbono estocado na planta, e também o carbono no solo. E também avaliaremos a emissão desse carbono, porque quando você cultiva esse café, você emite o carbono através do óleo diesel, do trator, quando você faz uma adubação nitrogenada, quando Uhum. você faz um calcário. Então, o objetivo principal é avaliar se esse carbono é sustentável, ele sequestra mais carbono ou ele emite. Então, com relação ao carbono, é isso. E o mapeamento também, faremos esse mapeamento, porque não existe um mapeamento das áreas de café de Rondônia. Faremos esse mapeamento para saber onde estão essas áreas de café. Uhum. E isso é muito importante, né, Carlos? A gente vinha falando aqui no intervalo do programa de como isso é importante até para as nossas exportações, para a gente mostrar realmente para o mundo como esse café vem sendo produzido com sustentabilidade, sem nenhuma relação ali com desmatamento, né, Carlos? Exatamente, nós vamos avaliar as áreas desse café agora, em 2023, e como eu já havia te falado, o Parlamento Europeu aprovou uma legislação que vai avaliar se essas commodities brasileiras, entre elas o café, foi plantado em áreas desmatadas ou não. Se foi plantado em áreas desmatadas, eles não importarão essas commodities. Uhum. Então, qual é o nosso objetivo? Avaliar o que tem em 2023 e voltar para 2020, que é o ano base que eles demarcaram, para ver se essas áreas de café foram plantadas em áreas de pasto, ou eram café mesmo, ou foram áreas de mata. E com isso a gente objetiva mostrar que esse café ele vem sendo cultivado nas mesmas áreas de café ou áreas de pasto, que são as áreas que mais cedem para o plantio de café. Uhum. Perfeito, Carlos. E vocês estão começando a fazer esse mapeamento pela região de Cacoal, né? Que faz parte ali dos 15 municípios do que vocês chamam ali da região de Matas de Rondônia. E como que vem sendo esse início de trabalho? Os produtores têm sido receptivos a esse trabalho, essa pesquisa que vocês estão fazendo, Carlos? Exatamente. A gente começou por um município, como você falou, são 15 municípios. Essa região é a região que mais produz café em Rondônia, são a região das matas de Rondônia. E essa região ela já conseguiu uma indicação geográfica, que é quase um selo dessa produção de café. Uhum. Então, faremos esse mapeamento e os produtores estão sendo muito receptivos. Nós temos uma parceria com a Caferon, que é a Associação dos Produtores, e parte desses produtores vão ceder algumas áreas para a gente fazer a pesquisa, porque nós vamos precisar arrancar algumas plantas de café. Então, alguns produtores já estão participando, cederam as suas áreas para ceder algumas áreas com café para a gente arrancar e avaliar esse carbono. E também faremos uma das atividades desse projeto seria uma entrevista com esses produtores para saber a condição deles, o que eles plantam, se eles pretendem expandir suas áreas ou diminuir, assim, avaliar as áreas social, econômica e ambiental da produção desses produtores. E essa atividade vai ser realizada pela Embrapa Rondônia. Esse projeto é um projeto entre a parceria entre a Embrapa Territorial e a Embrapa de Rondônia. E um dos cofinanciadores é o Banco Sicob, juntamente com a Embrapa. Tá certo. Ô Carlos, aí quando a gente fala, né, nessa produção de café na Amazônia, vocês sentem uma pressão maior por sustentabilidade? Qual que é a representatividade do café produzido em Rondônia para esse bioma? Exatamente. Tudo quando você fala da Amazônia, tudo gera uma grande expectativa. Então, por exemplo, se o café é exportado e fala que é da Amazônia, você pode ter aquele consumidor na Europa que fala: bom, eu não vou consumir o café da Amazônia porque vocês desmatam para plantar o café. E é exatamente isso que nós queremos mostrar, que esse café é produzido
em áreas que já foram desmatadas há muito tempo. Tanto é que a produção hoje do café, ela aumentou e a área de café diminuiu muito. Então, mostrando que essas áreas, elas deixaram de desmatar, elas estão sendo plantadas em áreas de pasto. E só como exemplo para Cacoal, a área de café do município, ela representa só 1%. E as áreas de pasto hoje, nesse município, representam 50%. Você imagina, se você dobrar a área de café no município de Cacoal, você vai usar 2% da área, é muito pouco. E isso vai dobrar a área de café, que hoje está em 3.700 hectares. Entendi. É uma mudança bem expressiva, né, Carlos, esse investimento aí no café da região. E aí, para a gente finalizar, então, quando que a gente deve ter os primeiros resultados dessa pesquisa com relação ao estoque de carbono? Vocês têm uma previsão? Temos. Esse projeto ele foi inicialmente elaborado para 2 anos, mas ele vai ser executado provavelmente com 3 anos, mas eu acho que a partir do segundo ano já teremos os dados de carbono. E com mais um ano já teremos os dados do mapeamento dessas áreas de café em Rondônia. Certo, então aí 2024, 2025 a gente deve ter novidades, né, Carlos? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você. Obrigado você e estamos à disposição aqui na Embrapa. Nós também por aqui, viu? Bom trabalho aí para vocês. Planeta Campo, patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.